Bom dia a todos os que nos estão a seguir pela internet e também no YouTube e também no outro canal, o Terceiro Elias. Obrigado pela vossa presença. Também obrigado por todos aqui que estamos esta manhã na nossa sala, que se possam sentir bem, que possamos ser grandemente abençoados por Deus e também pedimos pelas nossas famílias. Vamos para começar estes trabalhos desta manhã com o hino 91 do Inário Adventista. Hino 91. Vamos dar um tempinho. Enquanto vai ser encontrado o hino 128,
Eu quero pedir desculpas a todos aqueles que estiveram ontem ao pôr do sol para assistirem connosco ao horário do pôr do sol. Portanto, costumamos fazer uma mensagem ao pôr do sol para a entrada do Santo Sábado. Não nos foi possível e pedimos realmente desculpa por este hábito que nós temos tido convosco. Então vamos sim cantar o hino de pé 128. Fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. A trombeta está soando, os ramiros a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. Aleluia. Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical. Todo o céu se está abrindo, há um brilho sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluia ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. A trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. Aleluia, Ele vem me buscar. Vamos nos ajoelhar para a oração e pedir ao irmão Eduardo para nos dirigir em oração. Deus Santo, 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 Deus eterno e omnipotente, Criador e Senhor do céu e da terra. Amém. Nosso Criador e nosso Senhor.
estamos aqui para te adorar no teu santo dia. Amém, Jesus. No dia que tu criaste para nós estarmos contigo. Obrigado por teu grande amor e nos teres aqui. Obrigado, Senhor, porque tens um plano maravilhoso para nós e a vida eterna no fim para vivermos contigo. Não somos dignos, Senhor, somos pecadores, nada temos para te apresentar da nossa parte. Tem misericórdia de nós. Mas vimos a ti suplicar o perdão para os nossos pecados. Amém. Que nos aceites unicamente pelos méritos de Jesus. Podes connosco esta manhã, inspires quem vai falar e Tem cantar, misericórdia, Senhor. e que tudo seja para a tua honra e glória. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ora, no sábado passado, falámos em momentos passados com a família no santo dia de sábado. Este sábado vamos falar como é que se deve passar até ao final do sábado. Então diz-nos assim um versículo bíblico, Levítico 23:32. Sábado descanso vos será, de uma tarde à outra tarde celebrareis o vosso sábado. Diz-nos assim: a escola sabatina e culto de pregação ocupam apenas uma parte do sábado. O tempo restante poderá ser passado em casa e ser mais precioso e sagrado do que o sábado proporciona. Boa parte desse tempo deverão os pais passar com os filhos. Em muitas famílias, os filhos menores são abandonados a si próprios, a fim de se entreterem como melhor puderem. Abandonados a si próprios. Ficam, pronto, os pais deixam-nos ficar e nem sequer às vezes se apercebem das brincadeiras e das conversas que eles têm. Abandonadas a si mesmas, as crianças em breve ficam inquietas e começam a brincar ou a ocupar-se de coisas inadequadas. Desse modo, o sábado perde para elas a sua importância sagrada. Quando faz bom tempo, devem os pais sair com os filhos a passeio pelos campos e matas, em meio às belas coisas da natureza, e expliquem-lhes a razão da instituição do sábado. Descrevam-lhes a grande obra de criação de Deus. Contem-lhes que a terra, quando Ele a fez, ela era bela e sem pecado. Cada flor, arbusto e árvore correspondiam a um propósito divino. Ao pôr do sol, ao final do sábado, é hora de elevar a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o findar do sábado e pedindo a assistência do Senhor para os cuidados da nova semana de atividades. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna, diz Deus. Aos que me amam e me honram, honrarei. Portanto, o que nos aconselha realmente é passarmos o sábado em família, mas nos campos. Eu lembro-me quando tinha as minhas filhas pequenas, principalmente as três mais velhas, eu lembro-me que quando era no final de cada sábado, a alegria que era. Porquê? Porque nós punhamos-nos a cantar, hinos de louvor ao Senhor, e cada uma delas escolhia sempre um hino. Todos nós escolhíamos o hino quando era no final do sábado. E quando era o iniciar o sábado, a mesma forma. Com os rapazes era o mesmo. Não tivemos tanto tempo, digamos que, posso dizer assim, não tivemos tanto cuidado com os rapazes como cuidado com as raparigas. A verdade é uma dessas. E então, elas mesmo hoje, se os irmãos falarem com elas, mesmo hoje elas se recordam daqueles tempos que nós passávamos juntos. Às vezes nós reunimos-nos em família e começamos a dizer, olha, o pai fazia isto, a mãe fazia aquilo, nós fazíamos isto, nós fazíamos aquilo. Realmente era um tempo muito salutar quando era o sábado. Portanto, a aproximação do sábado na sexta-feira ao pôr do sol e o sábado ao pôr do sol. Eram tempos muito bons. Durante a semana, nunca deixámos os nossos filhos saírem para a cama sem fazermos culto familiar. Nunca. E, portanto, foram hábitos que realmente nós inculcámos na mente dos nossos filhos esse tempo. Então, agora, irmãos, para continuarmos e depois faremos uma oração,
peço ao Extra Cardoso para nos ler a Santa Lei esta manhã. Não terá. Só um bocadinho. O hino? É o hino 526. Vamos entoar o hino 526. Tens aí. Não tens? 526? 526. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Vamos então orar ao Senhor de novo para que possamos pedir a direção do Santo Espírito para a mensagem desta manhã. Querido e bondoso Pai Celestial, nós te pedimos, Senhor, nesta hora que permaneças no nosso meio, porque tu prometes que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, estarás no meio deles. Amém. E graças te damos, Senhor, porque hoje estamos aqui, alguns, Senhor, irmãos, ainda estamos à espera que outros cheguem. Por isso, Senhor, aqueles que estamos esperando para que eles cheguem, que lhe possas dar ainda uma boa viagem, querido Pai. Amém, que assim seja. Pedimos também, Senhor, a direção do Espírito Santo para compreendermos a mensagem desta manhã e que possas, Senhor, falar diretamente aos nossos corações sobre aquilo, Senhor, que tu queres que nós façamos na nossa vida. Amém. E ensinemos aos outros, Senhor, que nos rodeiam, Pai. Fica, pois, connosco, dá-nos um santo sábado, que nos possamos, Senhor, deleitar no repouso do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado para aí, que nos estão seguindo. Que Deus nos possa abençoar grandemente este dia santo. Diz o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos aqui com um espírito disponível
para podermos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque aqueles que o fazem agradam ao Senhor. Quero primeiro saudar, hoje de uma forma diferente, aqueles que nos estão a assistir através da mídia. Bem-ajam. Alguns que nós estamos a ver já são habituais. Deus vos abençoe e Deus vos guarde. E Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a santa paz de Deus. Para aqueles que chegaram aqui esta manhã, não é? Hoje estamos bem mais compostos, com a graça de Deus. Queremos saudar em primeiro lugar os últimos a chegarem, não é? Que foi o Steve, também a Sofia e a Abigail, amigos que vieram daquela cidade que fecha as portas. Sabem qual é a cidade que fecha as portas? É Chaves. Chaves. Portanto, eles vieram de Chaves, corajosos, para estarem aqui esta manhã. Bem-ajam pela vossa presença. Queremos também saudar, eu vou começar aqui para o nosso amigo Miguel e para o seu filho, porque eu admiro estas pessoas. Estas pessoas aconteceram, um dia vamos contar a história, aconteceu de uma forma estranha. Mas como dizia há bocadinho o Miguel, ali a irmã Arminda, que foi um animal, ele andou à procura da quinta e foi um animal que eu trouxe até à quinta. Portanto, ele andava perdido e um cão lembrou-se de o conduzir. Mas nós sabemos que não foi o cão, não é, Miguel? É verdade. Alguém estava a conduzir o cão, não é? Portanto, graças a Deus eles estão aqui. Uma pessoa que eu tenho um carinho especial e que espero que, sei que o Senhor tem um carinho muito mais especial do que eu por ele, que Deus o abençoe grandemente. E por aquilo que eu tenho estado a ouvir, parece não, tenho a certeza que Deus está a conduzir a vida dele, nem sempre como a gente queremos, mas Deus sabe o que é melhor. Também temos connosco o irmão Eduardo Gouveia, que é conhecido a nível nacional, não é? Portanto, ele é médico-dentista, não é? É uma pessoa que tem umas mãos que Deus dotou e que tem aliviado muito o sofrimento das pessoas. E também a irmã Arminda, que é o seu braço direito, não é? É aquela que lhe vai chegando aquilo que ele muitas vezes põe as pessoas de boca aberta e então ela ajuda a pôr as pessoas de boca aberta também, não é? A irmã Arminda, que é a esposa, como é normal, não é? É incansável, eles estão aqui a fazer connosco um detox e espero que a experiência por aquilo que está a acontecer que esteja a ser maravilhosa para a glória do Senhor. Também tenho ali aquela que vai ser futura nora, não é? Ainda não é, está num processo, que é a Emily, que ela sabe bem, com a minha netinha, que é a mais pequenina, é a caçula, não é? Que é a Lorena. Pronto, e tenho o Esdra, que é genro, não é? E o meu filho, pronto. E no fundo tenho pena porque a minha filha também era pastora. Era isso que eu ia dizer. Tenho pena que ainda não esteja cá também a minha filha, mas que, pronto, ela teve um problema de saúde e então ela está numa fase de recuperação, não é? Pronto, eu não tenho nenhum problema, eu acho que não há nenhum problema dizer o que é que se passou, não é? Acho que não. Portanto, ela teve um aborto, ela estava grávida, teve um aborto e então as coisas, coitada, têm estado um bocadinho mal, não é? Depois a irmã Manuela e a irmã Sandra, que já fazem parte do mobiliário, não é? Portanto, meus queridos irmãos, é uma alegria poder estar aqui e eu sinto-me honrado pela presença de todos vós. Mas queremos que mais honrado se sinta Deus pela presença de todos nós. Esse é o nosso principal desejo. Aquilo que eu vou falar esta manhã poderá não ser muito agradável. E vocês podem dizer assim, mas irmão, já estamos tão habituados a ouvir coisas menos agradáveis que é mais uma, não é? Bom, mas a verdade é que aquilo que nós vamos meditar, não fui eu que o escrevi,
está na Bíblia Sagrada e está no livro de Ezequiel. E, portanto, se está no livro de Ezequiel, então nós não podemos passar por cima do assunto, porque, na verdade, o Senhor tem algo para nos transmitir nestes últimos dias desta terra e preparação para um novo mundo. Então, o título que eu preparei para este sermão é Estes Homens São Culpados. Portanto, este é o título. Estes homens são culpados, e vocês vão compreender porque é que eu escolhi este título para esta mensagem. Gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias. Vamos dar, de uma forma rápida, passar pelo capítulo 10 e vamos nos focar no capítulo 11 de Ezequiel. Como sabem, nós estamos a estudar este livro, e este livro, sem dúvida alguma, é um livro que nos mostra a realidade do mundo hoje. Como sabem, este livro ele foi escrito mais ou menos, já foi mais ou menos por volta de 2600 anos, não é? Que ele foi escrito. E realmente nós vamos ver que o profeta Ezequiel, instruído por Deus, pelo Senhor Jeová, ele vai nos dar uma panorâmica do mundo real que nós estamos a viver hoje. E então, vocês já sabem que eu não vou usar a Bíblia que tenho usado, eu vou usar a Bíblia viva, mas vocês acompanham nas vossas versões, apesar de eu às vezes ir também à minha Bíblia João Ferreira de Almeida. Porquê é que eu escolhi esta Bíblia? Porque ela tem uma linguagem mais moderna, não é? Mais moderna, não foge daquilo que é o contexto principal, portanto ela não se desvia do objetivo de Deus, mas ela faz-nos compreender melhor aquilo que ela nos quer transmitir. Por isso eu vou usar a Bíblia viva. Então vamos para o capítulo 10, dar uma pincelada rápida no capítulo 10. E enquanto vocês abrem a Bíblia no capítulo 10, nós vamos rapidamente lembrar a mensagem que nós, neste mesmo local, falámos no sábado passado. E qual é a mensagem que nós falámos no sábado passado? Eu disse que vai haver no povo de Deus, dentro do povo de Deus, uma matança. Deus vai matar. E aquilo que muitas pessoas não se compreendem é como é que um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, como é que Ele vai matar? Não é? No capítulo 9 nós vamos ler, no capítulo 9 vocês já ouviram, não me vou repetir, mas no capítulo 9 ele diz: matai jovens, velhos, mulheres, crianças, até a exterminá-los. Enchei a terra de mortos. Parece cruel ouvirmos estas palavras da parte de Deus. Mas a verdade é que, se estamos lembrados, antes de Deus dar ordem a 5 anjos que têm uma espada inflamada, têm uma espada pronta para matar, isto está no capítulo 9, antes de Deus dar ordem para que aqueles 5 anjos entrem em ação, Deus deu ordem a um outro anjo. E enquanto o outro anjo fazia o trabalho, os 5 anjos esperaram a ordem de Deus. E o que é que aquele anjo fez? Falámos, mas eu preciso, para entrar no contexto, aquele anjo disse que tinha um tinteiro à cintura e que ele foi pela terra, foi de uma forma especial por Jerusalém. Jerusalém representa a Igreja de Deus, representa o povo de Deus, e Deus disse: vai a Jerusalém e marca como selo, faz uma marca na testa daqueles homens que tu vais ver a preencher 2 condições. Eles têm que estar a suspirar e a gemer. Tu vais olhar para eles e quando os vires a suspirar e a gemer, esse tu pões-lhe uma marca na testa. E esse suspiro e esse gemido
é porque eles estão descontentes com aquilo que está a passar na terra. Eles estão a ver o pecado, a violência, o crime, a desobediência. E eles estão a tentar ver se nós conseguimos dar a volta a isto. Então marca esses homens. E o anjo que tinha o tinteiro, ele começou a fazer a marcação, a dar a volta para fazer a marcação. E quando ele acabou de fazer a missão, ele chegou junto de Jesus Cristo, entregou-lhe o tinteiro e também o selo, aquele selo de marcar, e disse: fiz como mandastes, está consumado. E Jesus Cristo, quando ele lhe disse: já está feito, a missão que eu realmente tinha já está cumprida, Jesus disse que ele despe as vestes que ele tinha de sumo sacerdote e que agora ele vai vestir umas vestes de juiz. E agora, quando ele veste as vestes de juiz, ele agora diz aos outros 5 anjos: agora é a vossa vez. Agora vocês podem começar a matar. Queridos irmãos, eu quando leio isto, eu nunca deixei de compreender que Deus é misericordioso. Mas quando eu vejo esta mensagem, eu consigo ver que Deus é muito mais misericordioso do que aquilo que eu realmente pensava no passado. Porquê? Porque antes de Deus mandar matar, Deus mandou marcar. Então, só morre, só será morto pela espada, pelos juízos de Deus, aqueles que não estiverem com a marca. Aqueles que não cumprirem as condições. E eu disse-vos no sábado que nós estamos neste momento, ainda os 5 anjos não começaram a trabalhar porque o profeta viu que isto não era para o seu tempo, mas era para o tempo em que nós vivemos hoje. Então, a marcação foi feita, está a ser feita, melhor dizendo, e quando o anjo acabar de fazer a marcação, Jesus vai dizer: matai. Queridos amigos, se isto não nos acorda, não há outra forma de Deus nos acordar. Porque Deus fez tudo para que nós não façamos parte da matança de Deus. Ele fez tudo. O próprio Deus, ele disse que mais eu poderia ter feito pela minha vinha que eu não tenha feito. Deus fez tudo. Ao ponto de ele ver o seu filho no alto da cruz, e o filho virou-se para o pai no alto da cruz, ali sangrando, imobilizado pelos cravos nos pés e nas mãos, coroado pela coroa de espinhos, sangrando ali naquela miserável cruz. E ele virou-se para o pai, que era o único que ele tinha como, poderemos dizer, o confidente, o amigo, sempre presente. Jesus teve sempre o pai presente. E agora, de um momento para o outro, vocês sabem o que é que aconteceu? O que é que aconteceu é que Jesus virou-se para o pai e disse: Pai, Eli, Eli, Eli sabatani, porquê que tu me abandonaste? Tu eras o único que eu tinha e tu também me viras o rosto. Foi a parte mais difícil de Deus Pai fazer isto com Jesus, porque o Pai teria que virar o rosto para que Jesus morresse. Queridos amigos, entremos agora no capítulo 10. E como vos disse no capítulo 10, vamos passar uma pincelada, não vamos nos concentrar durante o capítulo 10. Reparem que o profeta Ezequiel, ele estava no exílio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus tinha 2 formas para muitas vezes ensinar o povo. É aquilo que eu ainda ontem falava com estes irmãos. Deus tem 2 formas de nos ensinar. Uma é pela linguagem do amor. Ele diz: meu filho, vem a mim.
Meu filho, entrega o teu coração a mim. Ajuda-me. Deixa-me cuidar da tua vida. E nós não queremos. Nós achamos que somos autossuficientes. E nós não queremos. E Deus continua a insistir. Entrega-te a mim, meu filho. Não sofras. Eu não tenho prazer no teu sofrimento, nas tuas angústias, nas tuas dores. Eu não tenho prazer, meu filho. Entrega-te a mim. Mas a gente não quer. A gente não quer. Às vezes pela influência que nos cerca, outras vezes pelo nosso orgulho, outras vezes pela nossa teimosia, nós não queremos Deus. E como não queremos Deus, não é porque nós não queremos que Ele deixa de nos querer. Sabem? Reparem que nós muitas vezes temos uma amizade com uma pessoa, mas aquela pessoa quebrou a amizade connosco. E então sabem o que é que nós temos? Qual é a tendência que nós temos? Ela quebrou a amizade connosco, qual é a nossa tendência? Quebrar a amizade com ela. É normal, se ela não quer ser minha amiga, eu deixo de ser sua amiga. Deus não. Deus, Ele diz, não, vocês querem ser meus inimigos, mas eu não deixo de ser meus amigos. De vosso amigo. Reparem que o Senhor Jesus Cristo deu-nos um grande exemplo quando Ele estava no monte do Getsemane, no Jardim das Oliveiras. E quando Ele pediu aos discípulos, orem, vocês orem, porque o que está para vir vai ser duro, vai ser difícil. Os discípulos estavam a dormir. Daí um bocadinho Jesus vem. Aliás, Jesus vem não. Daí um bocadinho Jesus olha ao longe, de noite. E Ele viu que vinha um bando de pessoas, soldados, com espadas e varapaus. E no meio desses homens, à frente, a conduzir o grupo, vinha Judas Iscariotes. Judas Iscariotes tinha vendido Jesus. Ele tinha sido subornado porque os líderes religiosos do seu tempo não sabiam no grupo quem era aquele que mais se destacava, quem era aquele que eles diziam que era o Salvador. E eles subornaram Judas e disseram-lhe, Judas, nós vamos te dar 30 moedas. 30 moedas deu para comprar uma fazenda naquele tempo. Eles compraram com aquelas 30 moedas um campo chamado o Campo da Gólgota. E eles disseram, Judas, nós damos-te 30 moedas e a única coisa que tu fazes é, no meio dos 12, dar-nos um sinal de quem Ele é. E eles combinaram, e Judas combinou com os líderes religiosos e disseram assim, olha, aquele a quem eu beijar é esse. Prendei. Naquele tempo, hoje nós temos um preconceito de os homens se beijarem. Mas naquele tempo era um símbolo de amizade. O beijo era um símbolo de que eu amava aquela pessoa. Era conhecido como ósculo santo. E agora, Judas aproxima-se do grupo. Os soldados atrás do grupo, atrás dele. Atentos para ver quem é que ia receber o beijo de Judas. Ele aproxima-se de um dos 11, porque ele fazia parte dos 12. Chegou junto de Jesus e beijou. E Jesus virou-se para ele e disse-lhe uma coisa que eu não consigo entender. Jesus disse-lhe assim, amigo, é com um beijo que tu traz o Filho do Homem. Amigo? Vendê-lo? Entregá-lo? Amigo? É com um beijo. Os líderes religiosos viram que era ele. Jesus então disse, a quem buscais? Ele disse, a Jesus de Nazaré. Sou eu, prendei-me. Mas deixai ir estes. Queridos amigos, isto, cada vez que eu penso nisto, isto dá uma dor na alma. Porque, como vos disse, Deus chama. Deus insiste. Deus luta. E nós, de uma forma rebelde, dizemos não a Deus.
Vai vir o dia quando os 144 mil estiverem marcados na fronte, que Deus não vai convidar mais. Aí vão ser aqueles que disseram não a Deus, que resistiram ao seu chamado, vão ser eles que vão dizer a Deus, agora queremos. E Deus vai dizer, agora não há hipótese. O tempo esgotou. Por isso é que nós agora vamos entrar no capítulo 10 e vamos ver uma coisa que aconteceu no capítulo 10. Reparem que, eu não sei se vocês sabem que Ezequiel estava a 1200 quilómetros de Jerusalém. Ele estava no exílio em Babilónia, a uma distância de cerca de 1200 quilómetros. E Deus agarrou nele em visão, levou a Jerusalém, mostrou-lhe tudo o que se passava no meio do povo de Deus. Ele disse, olha para a vergonha, olha para o que se passa aqui. Só que há uma coisa que eu vos digo. Cuidado. Quando Deus disser, basta. Está consumado. Cuidado. Porque nós vamos ver a outra faceta de Deus. E agora, vamos então para o livro de Ezequiel e vamos ver aqui o que é que ele diz. Logo no versículo, como sabem, vão ouvir de uma forma, uma outra versão, mas eu vou ler o versículo 10, diz: E olhei para cima e vi sobre a superfície brilhante, acima dos 4 criaturas que eram querubins, um trono que parecia feito de safira, como uma cor de azul clara. E o Senhor falou ao homem vestido de linho. Aquele homem vestido de linho foi aquele que andava a marcar. Passe entre as rodas que giram até ficar sobre os querubins. E agora note o que é que ele diz. Apanhe um punhado de brasas e espalhe por toda a terra de Jerusalém. Repare que Deus disse, agora vocês têm que fazer uma coisa. Ele disse, vocês agora vão apanhar fogo sagrado, brasas, e vão espalhá-las pela cidade de Jerusalém. Reparem que nós sabemos que esse fogo sagrado ardeu no ano 70. Jerusalém foi queimada pelo fogo. Não ficou nada ali. Porque Deus, aquela cidade, aquele povo, havia rejeitado o Messias. Eles haviam dito que não queriam Jesus. Eles haviam fechado a porta a Jesus, o coração. E então Deus diz-lhe, apanhem as brasas e agora vão deitá-las sobre a cidade de Jerusalém. E se vocês forem a ver agora no capítulo 10, não, como vos disse, não vou agora estudá-lo a pormenor, já falei isso num direto, mas se nós formos ver o capítulo 10, nós vamos ver que o que é que acontece? A glória de Deus retira-se da cidade, retira-se do templo de Jerusalém. O que é que isto quer dizer? Quando a glória de Deus se retira de um templo, se retira de um país, se retira de uma cidade, se retira de uma família, se retira de uma vida, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que vem tragédia. Porque a única razão de eu e vocês, que estamos aqui todos e que vocês estão a ver, não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Essa é a razão, porque bastava um pecado mais pequenino. Se nós fôssemos deixados com ele, com esse pecado pequenino, mais pequenino, sabem o que é que acontecia? Esmagava-nos. Nós éramos esmagados por um pecado pequeno. Só que Jesus, na sua infinita misericórdia, o que é que ele está a fazer? Ele suporta o nosso pecado. Por isso é que em Isaías diz, ele foi esmagado pelos nossos pecados. Então a razão porque eu e vocês não fomos esmagados é porque Deus não nos abandonou. Ele não nos abandonou. Ele conta connosco. E então ele disse agora ao homem vestido de linho, apanha umas brasas e lança-as para a cidade. Agora eu podia pegar agora neste versículo e podia entrar na destruição de Jerusalém, mas não tenho tempo para isso, porque eu quero me concentrar no capítulo 11. Vamos então para o capítulo 11. No capítulo 11 nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante, ou que se calhar até nem é.
Eu vou ler então a partir do versículo e vamos concentrar-nos aqui. Dizem, então o Espírito me levantou no ar e me levou até a entrada oriental do templo do Senhor. E agora note, lá eu vi 25 homens. No meio daquele grupo estava Jezanias, filho de Azur, Pelatias, filho de Benaia, autoridades de Jerusalém. Eu queria que só nos detivéssemos aqui, primeiro agora, nestes 25 homens. Diz que Deus pegou em Ezequiel, em visão, levou a Jerusalém e ele agora vai ver 25 homens. E no meio desses 25 homens estavam 3 homens que Ezequiel menciona o nome, recebe o nome de Deus, da parte de Deus, identifica 3 homens. E isto é importante nós retermos estes 3 homens. Agora, o que nós precisamos entender é quem eram estes 25 homens. Se nós formos para o capítulo 8 do livro de Ezequiel, nós vamos ver quem eram estes 25 homens. Diz aqui assim, deixem-me só ler, se alguém me quiser ajudar, porque eu estou com outra Bíblia, e o versículo que está no capítulo 8, que diz que estavam 25 homens, eu pego na minha, que eu depressa descubro. É no capítulo 8. No versículo 1. Diga, irmã. Os anciãos de Judá. Não, mas não fala mesmo 25 É homens. o versículo 16 do capítulo 8. Pronto, muito obrigado. Então diz-nos assim o versículo 16. Então me levou ao pátio interno da casa do Senhor. Lá entre a porta do templo e o altar de bronze, uns 25 homens, de costas para onde? Para o templo, virados para o oriente, e adoravam o sol. Vocês sabem que Deus dá-nos a liberdade. Eu posso fazer tudo o que quero. Tudo o que quero eu tenho liberdade de fazer. O assassino tem liberdade de matar. A prostituta tem liberdade de se prostituir. O alcoólico tem liberdade de beber. Nós temos liberdade. Mas quando nós chamamos a isto liberdade, não entendemos o sentido da palavra liberdade. Porque a palavra liberdade, segundo Deus, não escraviza. Tudo o que nos escraviza não é liberdade. O que nos escraviza é a libertinagem. E estes homens estavam dentro do templo, no lugar sagrado, de costas voltados para Deus e com a face virada para o sol. E diz que adoravam o sol. Portanto, estes são os tais 25 homens que estão no capítulo 11. Mas agora eu não me quero deter no capítulo 11, não me quero deter nos 25, eu quero me deter nos 3. Vamos então para os 3. E vamos ver quem eram os 3. O primeiro dos 3, como é que ele se chamava? Como é que ele se chamava? O primeiro dos 3, nós vimos que está no capítulo, no versículo, logo no versículo 1. Ele diz, capítulo 11 de Ezequiel, e logo no versículo 1, ele diz, então o Espírito me levou no ar e me levou à entrada oriental do templo do Senhor. Lá eu vi 25 homens, no meio deles, daquele grupo, e estavam Jezanias. Eu faço-vos uma pergunta. O que é que quer dizer Jezanias? Vocês sabem que quando nós estudamos a Bíblia e estudamos os nomes, o significado dos nomes,
há uma grande lição para nós. Jezanias quer dizer Jeová escuta. Ou seja, o nome dele, quando alguém o chamava Jezanias, queria dizer Jeová escuta. Quer dizer que aquele homem, quando passava na rua, era um ensinamento para toda a gente que Deus ouve. Deus tem ouvidos. E quero que vos diga uma coisa. Deus até ouve aquilo que não é falado. Ele disse, antes de vocês falarem, já eu sei o que vai sair da vossa boca. Deus tem uma capacidade de omnipotência. E eu tenho que meter isto na cabeça, e os queridos irmãos e quem me está a ouvir nesta manhã. Irmãos, metam isto na vossa cabeça, Deus ouve. Ao longo do dia, tudo o que vocês dizem, que eu digo, Deus ouve. Não há nada que vocês façam, digam, que Deus não veja. Ele ouve. Mas o segundo que lá estava, que nome é que tinha? Qual era o nome? Filho de Azur. Não, isso era o filho. Pelatias. Pelatias. O que é que quer dizer o nome Pelatias? Pelatias quer dizer Deus liberta. Ou seja, quando estes dois homens se juntavam, nós já tínhamos algo, uma mensagem só com o nome deles. E qual é que era a mensagem destes dois nomes? Se nós pegarmos nos dois nomes, que mensagem é que nós já temos? Alguém me sabe dizer? Com os dois nomes. Qual é a primeira mensagem? Deus ouve. Deus escuta. E a segunda? Deus libera. O que é que queria dizer Pelatias? Quer dizer que Deus pode me livrar das más influências, das más conversações, dos maus costumes, dos maus hábitos. Deus pode. Era o nome de Pelatias. Deus libera. Mas há um terceiro homem. E o terceiro homem como é que se chamava? Está lá? Qual era o nome do terceiro homem? Benaia. E o que é que quer dizer Benaia? Deus, ou Jeová, edifica. O que é que quer dizer? Qual é a origem da palavra edificar? O que é que quer dizer a palavra edificar? Construir. E então Benaia diz, Deus Jeová constrói. Agora repare que coisa interessante. Deus ouve, Deus libera, mas Ele constrói. E isto pode me ajudar muito a mim. De que é que Ele me libera? De tudo aquilo que é mau. Agora, para eu me ver libertado daquilo que tudo aquilo que eu tenho mau, o que é que Deus faz? Deus ouve. Ele quer que eu chegue junto dele e lhe diga, olha Pai, eu tenho este problema. E então Deus diz, ok, eu libero-te, eu vou-te ajudar, eu vou-te libertar. E quando eu estou liberto, o que é que agora Deus diz? Através de Benaia. Deus constrói. Deus vai-te fazer de novo. Ele vai começar do zero contigo. É isso que Deus quer fazer na vida humana. É isso que Deus anda à procura das pessoas na terra. Deus quer pessoas que ouçam, Deus quer pessoas que sejam libertas e Deus quer reconstruir essas pessoas. E eu pergunto, não é o desejo de cada um de nós que está aqui esta manhã? Não é esse desejo, é isso que nós queremos. Porém, há um senão nestes nomes. E qual é o senão que há nestes nomes? É que a vida destes três homens contradizia o seu nome. Porquê? Porque repare, como é que nós vamos ver isso? Nós vamos ver
que não há coisa mais negativa, mais ofensiva para Deus, que é eu falar uma coisa e viver contrária a essa coisa. Deus não fica contente. Ele diz, meu filho, tu pregas, mas tu não vives. Agora, vamos ver o que é que Deus disse destes 3 homens. Vamos lá? Agora vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Diz assim, verso 2. Enquanto eu olhava, o Espírito disse. Agora notem o que é que o Espírito disse. Filho do homem, estes são os homens responsáveis pela desobediência dos moradores de Jerusalém. Reparem, o que é que Deus está aqui a dizer? O que é que dizem essas versões? O que é que lá está escrito? Alguém quer ler? O que é que lá diz? Alguém quer ler? Estes são os homens que pensam na perversidade. Na perversidade. E por isso é que eu digo-vos, eu gosto mais desta versão, neste campo. Porque aqui diz, estes são responsáveis. Eu quero vos dizer uma coisa. Vocês sabem que no mundo em que vivemos, Deus conhece os responsáveis de tudo o que está a acontecer. Vocês acreditam que Deus conhece o nome de todos os responsáveis e que Deus vai abrir o cenário e vai dizer, olha, este são responsáveis de tudo o que está a acontecer. Vocês sabem que em breve Deus vai mostrar-nos e vai dizer assim, vocês sofreram com uma pandemia durante 2 anos, estes são responsáveis por essa pandemia. Deus vai mostrar tudo isso. Por isso, meus queridos irmãos, Deus disse a Ezequiel, estes são responsáveis. Agora eu quero vos dizer uma coisa. Vocês sabem que há coisas que nós fazemos que nem sempre somos o principal responsável. E vocês podem dizer assim, mas o irmão, aí há qualquer coisa que não está bem. Vocês sabem que muitas vezes um drogado, um toxicodependente, tornou-se drogado, mas ele não foi o principal culpado. O principal culpado foi aquele que um dia chegou junto dele e lhe disse, olha, prova. E ele, na sua inocência, pegou naquilo. E agora é um desgraçado. Mas há uma coisa que Deus disse ao profeta Ezequiel. E eu queria que vocês agora ouvissem esta versão. Diz assim, eles aconselham o povo a fazer coisas erradas contra a minha vontade. O que é que eles aconselhavam o povo a fazer? Coisas erradas contra a vontade de Deus. E eu faço-vos uma pergunta hoje. Nos dias de hoje, não há homens responsáveis a criarem leis e darem ordens para que se façam coisas que são contra a vontade de Deus? E o que é que o povo faz? Faz. Agora, há uma coisa que eu vos quero dizer. Vocês acham que Deus vai exercer o mesmo juízo com aqueles que ordenam e com aqueles que obedecem? Quem é que vocês acham que vai levar maior castigo? O diabo. É o diabo. Mas das pessoas, quem são? É aquele que manda fazer ou aquele que faz? Ele manda fazer. Vocês sabem que no final da história deste mundo, no milénio, quem é que mais vai sofrer? Satanás. Como disse aqui o nosso amiguinho, Satanás. Porquê? Porque ele apenas dava ordens.
E como dava ordens, as pessoas convenciam-se e faziam. E nós estamos a viver esse tempo. As pessoas nunca foram tão, como é que eu ia dizer, tão manipuladas, tão fracas de domínio próprio quanto hoje. Cria-se uma lei, mesmo que ela seja má, as pessoas obedecem a essa lei. E eu não quero falar muito em certas coisas, que não quero que seja suspenso, mas vocês sabem que há coisas que estão a acontecer hoje no mundo. Que foram criadas, há líderes que estão por detrás dessas coisas. Mas agora eu faço-vos uma pergunta. Estes líderes eram líderes civis ou eram líderes espirituais? Quem eram estes líderes? Estes 25 líderes eram civis ou eram líderes espirituais? Eram líderes espirituais. Onde é que eles trabalhavam? Onde é que eles exerciam o seu ministério? Era dentro do templo de Deus. Estavam, podemos dizer, estavam dentro das igrejas. Era ali que eles estavam a exercer o domínio. Era ali que eles corrompiam as pessoas e impunham leis. Agora notem o que é que Deus diz. Deus diz aqui uma coisa. Eles diziam, agora veja o que é que ele diz no verso 3. Eles dizem ao povo, Jerusalém não será destruída. Agora notem, reparem que esta, como é que diz essa versão? No verso 3. O que é que diz? É assim. Os quais dizem, não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Repara, o que é que eles diziam ao povo? Reparem que eles eram exilados. E o que é que Deus disse? Nós vamos ver que Jeremias, ele ficou na Palestina. Mas Jeremias, ele escreve uma carta aos exilados de Babilónia e vai-lhe dar ordens da parte de Deus. Vamos ver em Jeremias, no capítulo 29, nós vamos ver que ordens é que Jeremias vai dar ao povo. Jeremias, capítulo 29, vamos ler o versículo 1. Vamos para Jeremias, capítulo 29, versículo 1. E vamos ver o que é que diz. Jeremias 29, versículo 1 diz assim: depois que o rei Jeconias, a rainha-mãe, os nobres e pessoas importantes do governo, os ferreiros, os carpinteiros de Judá, foram levados presos para a Babilónia. Agora notem, Jeremias escreveu uma carta. Portanto, a grande maioria das pessoas foram levadas cativos para a Babilónia. Jeremias não foi um desses. Jeremias ficou na Palestina, ficou na terra da Palestina. Mas Jeremias, da parte do Senhor, mandava cartas para a Babilónia. O Senhor usou o profeta Ezequiel, porque foram contemporâneos. Ezequiel foi levado para o cativeiro. Para quê? Para ensinar o povo de uma forma presente. Deus colocou Ezequiel no cativeiro para que o povo tivesse um profeta ali presente a ensiná-los. Mas Jeremias estava a 1200 km de distância e no capítulo 29 ele escreve uma carta ao cativeiro. E vamos ver então que mensagem é que ele deu ao povo que estava no cativeiro, onde estava também o nosso amigo Ezequiel. Diz, essa carta foi destinada aos homens mais velhos, aos sacerdotes e profetas, e à gente comum que o rei Nabucodonosor tinha levado para a Babilónia como escravos. Portanto, ele escreveu-lhe uma carta. Mas agora vamos nos deter no versículo 4 a 10. E vamos ver o conteúdo da carta, para entendermos porque é que agora Deus está a dizer a Ezequiel, estes são culpados. Vamos ver o que é que Deus diz. No capítulo, eu vou ler nesta versão. Esta é a mensagem do Senhor do Universo, o Deus de Israel, a todo o povo que foi levado preso, que eu expulsei de Jerusalém e mandei para a Babilónia. Agora vamos ver. Construam casas boas e duráveis,
Vocês vão morar nelas por muito tempo. Plantem pomares e esperem, porque vocês vão comer os frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, façam seus filhos e filhas casar e consigam muitos netos. Não parem de crescer. Aumentem a população de Judá em Babilônia. Orem, esforça-se para haver paz em Babilônia. Enquanto ela estiver em paz, vocês viverão em segurança. O Senhor do Universo, o Deus de Israel, avisa: não se deixem enganar pelos falsos profetas, adivinhos, fabricantes de sonhos que vivem entre vocês. Eles só vão dizer o que vocês têm vontade de ouvir. Verso 9. Porque são mentirosos, as profecias que eles fazem não passam de ilusão. Fiquem sabendo que eu não enviei esses homens como meus profetas. A verdade é esta, diz o Senhor. Vocês viverão em Babilônia por 70 anos. Depois desse tempo passar, eu voltarei a lhes dar atenção, cumprirei as minhas promessas e trarei vocês de volta a Jerusalém. Então qual era a ordem de Deus para aquelas pessoas que estavam em Babilônia? Vivam uma vida consagrada em Babilônia. Construam casas. Arranjem família. Porque qual era o objetivo de Deus? Apesar de eles terem ido em cativeiro, Deus queria aproveitar com o cativeiro, converter Babilônia. Deus queria salvar Babilônia. Mas o que é que vai acontecer? Nós sabemos que Babilônia, no final, foi destruída. Nós sabemos tudo isso. Não ficou nada em Babilônia, foi tudo destruído. Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo. Tinha jardins suspensos. Era uma obra incrível. E Deus disse àqueles homens: vocês mostrem que são cristãos, que seguem a Jeová, vivam. Mas sabem o que é que aconteceu em Babilônia? A doutrina babilónica passou a fazer parte do povo de Deus. O povo de Deus começou a aceitar a doutrina babilónica, começou a viver como babilónicos. E a influência de Deus em Babilônia foi zero. Zero. Reparem que nós só vamos ver uma coisa em Babilônia. Em Babilônia eu poderia-vos agora ler os versículos, foram milhares para Babilônia. Mas quantos é que desses milhares, quantos é que nós vamos ver que mantiveram a integridade diante de Deus? Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram os únicos no meio de todos aqueles babilónicos que mantiveram integridade. Meus queridos amigos, nós estamos em Babilônia. Este mundo é Babilônia. O que Deus nos diz é: construam caracteres, edifiquem caracteres, mostrem ao mundo caracteres diferentes. E o que é que nós estamos a fazer como igreja, como povo que se diz povo de Deus? Nós estamos a receber Babilônia. Babilônia está a entrar em nossos corações. Estamos a viver como os babilónicos. É ou não é uma realidade? Olhem para as igrejas, meus queridos irmãos, olhem. E quem são os culpados de tudo isto? Líderes. Os platias, os menaias. São esses os culpados. Queridos amigos, eu quero vos dizer uma coisa. A mensageira do Senhor, ao relatar estes acontecimentos, ela diz que Deus falou menos, através dos profetas para o seu tempo, porque a grande mensagem não foi que os profetas falaram, é para os nossos dias. Então, queridos irmãos, o que vocês precisam entender é aquilo que realmente Deus nos quer transmitir. Jeremias disse ao povo: construam casas, edifiquem, façam famílias, tenham filhos. Mostrem Deus aos babilónicos.
Mas os babilónicos mostraram os deuses aos israelitas. E os israelitas começaram a adotar um estilo de vida babilónica. E quando realmente Deus agora, através no capítulo 11, Deus olha para o povo em Babilónia, o que é que Ele vê? Ele vê um caos. Hoje nós olhamos para as igrejas e como é que nós vimos as igrejas, não ontem falávamos isso aqui com os irmãos, como é que nós hoje... Matilde, não te esqueceste daquilo que eu te disse, pois não? E então como é que nós hoje vimos as igrejas? Eu quero vos dizer agora uma coisa, vamos novamente para o capítulo 11. Que mensagem o capítulo 11 de Ezequiel? Que poder Deus nos quer transmitir? Vamos para o capítulo 11 então e vamos ler agora mais alguns versículos. Capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim: Então o Espírito do Senhor me dominou e disse: Assim diz o Senhor, vocês afirmam que estão seguros dentro de quê? De Jerusalém. Eu sei muito bem que vocês pensam isso. Eu conheço todos os vossos pensamentos. Vocês cometeram crimes de morte. Encheram Jerusalém de sangue, de mortos nas ruas. E agora note. Pois bem, fiquem sabendo que os muros protegerão apenas aqueles que vocês mataram. Vocês serão arrastados vivos para fora dos muros de Jerusalém e serão mortos fora da cidade pelos seus inimigos. Há muitas pessoas que acham que os muros, e os muros representam as igrejas, que nos garante segurança. Eles pensaram, nós estamos em Jerusalém, Jerusalém é uma cidade fortificada, com altos muros, nós estamos aqui, nada nos vai acontecer. Deus é o Senhor, temos o templo em Jerusalém, templo do Senhor, portanto, não vai acontecer nada. Meus queridos amigos, isto é uma armadilha satânica. A grande maioria das pessoas estão enganadas. A grande maioria continua dentro dos muros. Cada sábado vai dentro dos muros. Mas durante a semana continua a viver longe de Deus. Era como eu dizia. Ao sábado todos somos muito bonitos porque estamos com a roupa melhor. Estamos todos juntos, como estamos aqui hoje. Mas e a vida? Porque não esqueçam a mensagem daqueles 3 homens. Deus ouve. O que é que durante a semana Deus ouviu? O que é que durante a semana Deus viu? É muito bonito estarmos aqui ao sábado. Mas o sábado nunca será santificado. A menos que a semana seja santificada. A menos que a nossa vida seja uma vida consagrada. Se eu não me consagrar todos os dias aos pés do Senhor, se eu não viver uma vida santa diante do Senhor, ao sábado, com certeza, que nem vale a pena pôr aqui os pés, ou aqui, em qualquer lugar. Porque se eu não viver assim, queridos amigos, Deus disse, vocês cometeram crimes de morte, encheram Jerusalém de sangue e de mortos as ruas da cidade. E Deus diz, fiquem sabendo que os muros não vos protegerão. Verso 7. Vocês serão arrastados vivos para fora dos muros de Jerusalém. Leiam a história. Vocês vão ver a história da destruição de Jerusalém nos anos 70. Leiam a história. Vejam a história. Temos um livro que é o Grande Conflito. Leiam o que diz o livro logo no primeiro capítulo.
Mas agora, eu queria que nós víssemos no verso 3. Há aqui uma passagem que eu não sei como, não estou com essa versão, mas no verso 3, qual é a primeira frase que diz no verso 3? Alguém me quer ler, por favor? Outra vez. Os quais dizem, isso não está próximo, edifiquemos casas, esta cidade é o caldeirão e sejamos a carne. O que é que eles diziam? Deus tinha dito ao povo, vocês vão ficar 70 anos em Babilônia. Ao fim de 70 anos, eu vou recuperar-vos. Eles não pensaram nisso. Eles não queriam construir casas, não queriam plantar vinhas. Porquê? Porque eles pensavam que o tempo ia esgotar-se rápido. Mas quando Deus diz uma coisa, Ele sabe o que diz. Eu gostaria de ler agora aqui uma passagem no livro Testemunhos para a Igreja. E na página 209. Testemunhos para a Igreja, página 209. Diz assim a mensageira do Senhor. Deus tem repetidamente mostrado que não devem ser animados a ir para os campos de trabalho, pastores, homens que não deem inequívocas provas de haverem sido chamados por Deus. E ela continua. O Senhor não confia o cuidado do seu rebanho a indivíduos não habilitados. Os que Deus chama devem ser homens de profunda experiência, experimentados e provados, homens de unção de discernimento, homens que tenham coragem de reprovar o pecado, com o espírito manso, e que compreendam a maneira de alimentar o rebanho. Deus está aqui a dizer, Deus não entrega o rebanho a qualquer um. Primeiro Deus diz que aquele que cuida, que vai para o campo para cuidar das ovelhas, ele tem que saber, vocês sabem que, imaginem vocês agora entregar-vos um rebanho de ovelhas, estou a falar agora de um rebanho de ovelhas literal, não é? Imaginem agora alguém chegar junto de nós e dizer assim, olha, tens aqui um rebanho de ovelhas para cuidar. Eu acredito que os primeiros dias iria ser uma tragédia. Porque nós não saberíamos como lidar com as ovelhas. Mas às vezes há pessoas que vão para o rebanho espiritual de Deus, que é pior que as ovelhas do campo, porque as ovelhas no campo vão nos ensinar o que é que elas comem, o que é que devem comer, basta pô-las aí num campo e elas vão comer, elas vão escolher as ervas. Mas vocês sabem que um pastor, um líder, ele tem que escolher as ervas para o povo, para as ovelhinhas espirituais. Ele tem que saber que erva é que as ovelhas vão comer. Porque quando não, correm o risco de começarem a comer ervas envenenadas e as ovelhas morrem. Portanto, Deus diz, eu não entrego o meu rebanho a qualquer um. E infelizmente, hoje nós vimos o rebanho de Deus entregue de qualquer forma. As ovelhas estão a comer tanta coisa que é envenenada, que é uma coisa por demais. Gostaria de, ainda, num outro livro de eventos dos últimos dias, na página 96, ver o que diz a mensageira do Senhor. Página 96, ela diz aqui, diz ela, Satanás tem os seus aliados nos homens, e anjos maus em forma humana aparecerão perante os homens e apresentarão diante deles mensagens brilhantes. Ele vai aparecer no meio dos homens. É o demónios que estão ali a falar com o povo. E o que é que nós precisamos? Nós temos que pegar na Bíblia e no espírito de profecia, e quando alguém me aconselha a comer uma comida,
Eu primeiro, antes de comer aquela comida, eu tenho que ver o que é que a Bíblia diz. Porque se aquela comida não estiver de acordo com aquilo que Deus diz, eu corro o risco de morrer. E hoje nós vamos ver que Deus vai fazer uma matança. E como eu não me vou repetir, mas vocês sabem que quando a matança ocorrer aqui na terra, diz que as pessoas vão ter com os líderes, com os pastores, com aqueles que os ensinaram e vão dizer: vocês sabiam disto? Vocês conheciam tudo isto? Nós vamos ser destruídos por vossa causa. E diz que os agarrarão e terão vontade de os matar. Queridos amigos, eu gostaria de terminar, mas pensando aqui numa coisa. Quando Deus deu esta mensagem ao profeta Ezequiel, vamos ver o que é que ele diz a seguir. Vamos ler agora a partir do versículo 9. Versículo 9 diz assim: arrancarei todos vocês da sua cidade e os entregarei na mão do inimigo, um povo que vocês não conhecem. Reparem que eu não sei se vocês sabem, a quem é que foi entregue Babilónia? Alguém sabe me dizer? A quem foi entregue Babilónia? Aos romanos. Nos anos 70. Quem é que veio destruir Babilónia? Roma. O exército romano. E Deus diz: eu vou entregar a inimigos vossos. E eles vieram. Destruíram Babilónia. Aliás, destruíram Jerusalém. Agora quero vos mostrar aqui uma coisa muito interessante. E isto é aquilo que eu quero terminar. E é mais importante no capítulo está a seguir. Porque diz aqui, Deus diz: então saberão que eu sou o Senhor de Israel. Os muros de Jerusalém, verso 11 e 12, os muros de Jerusalém não servirão como proteção contra o inimigo. Vocês não ficarão seguros nesta cidade. Vocês terão que quê? O que é que diz aí? A minha versão diz: vocês terão que fugir daqui. Fujam! E agora eu vou ler o que é que diz a seguir. Vocês terão que fugir daqui e serão castigados em toda a terra. Então saberão que eu sou o Senhor. Até hoje, vocês não obedeceram às minhas leis. Não fizeram a minha vontade. Pelo contrário, vocês imitaram os maus costumes dos povos vizinhos. E o que é que hoje está a ser feito no meio daquele que se diz povo de Deus? Está-se a imitar todos os costumes. Eu poderia agora citar-vos algumas coisas que realmente estão a ser feitas. A forma de vestir, a música, a forma como se adora. Tanta coisa que eu poderia agora mencionar e que nem vou mencionar. Mas reparem, agora vem o clímax, verso 13. E no verso 13 vem então aquilo que eu vos digo para mim é o mais importante. Enquanto eu dizia estas palavras ao grupo, Pelatias. O que é que quer dizer Pelatias? Deus? Não, Pelatias. Deus, exatamente, Deus liberta. Jezanias, Deus escuta. O que é que aconteceu? O que é que diz essa versão? Enquanto o profeta estava a falar, o que é que aconteceu com Pelatias? Morreu como? De repente. E agora, quando o profeta viu Pelatias morrer de repente, esta versão diz aqui assim: Pelatias, filho de Benaia, morreu de repente, sem qualquer explicação. E agora notem, o que é que fez o profeta quando eu vi-me cair morto? Então eu caí, ajoelhado com o rosto no chão, e perguntei gritando: Senhor Deus, o Senhor vai destruir os poucos israelitas que existem? Vai matar todos eles?
Às vezes é preciso ver morte para nós tomarmos decisões. Há pessoas que precisam ver sangue para tomarem decisões. Pelatias cai morto. E agora quem começa a tremer é o profeta. E o profeta pergunta a Deus, ó Senhor, então, mas tu vais destruir toda a gente. Toda a gente que está aqui em Babilónia vai ser morta. Vai virar como Pelatias, vai morrer. Vamos ver o que é que aconteceu a seguir. E o Senhor me respondeu com a seguinte mensagem: Filho de homem, esse resto do povo que ficou de Jerusalém e que fala dos israelitas levados para a Babilónia, os seus parentes e amigos dizendo: foi por causa da sua maldade que o Senhor os mandou embora. Agora Ele nos deu tudo que vocês possuíam. Ou seja, o que é que aconteceu? Deus diz, sabes uma coisa? O povo diz que os culpados disto ter acontecido não somos nós que estamos aqui, são os que ficaram. E Deus diz-lhe aqui uma coisa muito interessante. Eu vou continuar a ler. No entanto, vocês devem anunciar aos israelitas que são escravos em Babilónia a seguinte mensagem do Senhor: eu os espalhei entre os povos do mundo e vocês estão longe da sua terra natal. Mas não desesperem. Eu estarei junto a vocês. Eu serei o quê? O seu templo. No pouco tempo que vocês ficarem longe de Israel. Dentro em breve vou reunir todos vocês de todas as terras para onde forem levados. Vocês receberão de volta a posse da sua terra natal. Voltarão para lá e acabarão de uma vez por todas com os seus deuses falsos e os ídolos que eu detesto. Portanto, o que é que Deus disse àquele povo fiel? Ele disse, eu espalhei-vos. Mas qual foi o objetivo de os espalhar? Qual é o objetivo? Porque é que Deus está a espalhar? Está a pôr uns num lugar, um num monte, outro numa montanha. Nós às vezes vimos o povo de Deus e o povo de Deus está espalhado pelos montes. Nós vimos isso no capítulo 7, no versículo 14. Se vocês lerem no capítulo 7, versículo 14 de Ezequiel, onde é que o povo de Deus vai ser encontrado quando Deus vier? O que é que lá diz na Bíblia, no capítulo 7, verso 14? Onde é que o povo de Deus vai ser encontrado? Vejam lá o que é que lá diz. Acho que é 7, 14, se eu não me engano. O verdadeiro povo de Deus, onde é que ele estará? O que é que lá diz? Pelos montes. Não diz que estarão pelas cidades. É o 16. Obrigado, irmã Manuela. Portanto, ali está-nos a dizer que o povo de Deus estará nos montes. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, quanto tempo temos para fazer isto? Quanto tempo temos? Queridos amigos, em breve, Deus vai reunir o seu povo. E eu tenho um desejo para cada um de nós que está aqui nesta manhã. É que quando Ele vier e quando Ele fizer o ajuntamento, nós façamos parte do povo de Deus. Amém. Cabe-me a mim e a vocês decidirem. Não esqueçam que nós estamos em Babilónia. O mundo é Babilónia. Mas Deus o que é que diz? Vivam no mundo. Apresentem um caráter puro e santo. E as pessoas do mundo, elas vão ver. Elas vão
olhar para aqueles que são fiéis a Deus e elas vão dizer: estes não são iguais a nós. São diferentes na forma de comer. Sabem, e eu gostaria de concluir, nestes últimos dias, Deus, sobretudo há 15 dias, sabem que eu mais a minha mulher temos tido uma luta neste lugar há muito tempo. O Senhor sabe porque é que nós viemos para aqui. Ele sabe qual é o plano que tem para nós. E quero dizer-vos que às vezes sentimos-nos frustrados. Mas eu tive o privilégio de ter aqui alguém durante estes dias. E também agora tenho o privilégio de ter aqui este casal. E eu ainda hoje dizia ali para a irmã Arminda e para a irmã Gouveia, através destes dias que eles estão aqui desde quinta-feira, o Senhor tem abrido a minha visão. Eu começo a ver as coisas a abrirem. O cenário está-se a abrir. O casal que cá esteve ontem ajudou-nos também a abrir o cenário. E nós temos um plano. Nós vamos construir aqui um pavilhão neste terreno em que nós vamos chamar as pessoas que estão lá fora. Vamos ensiná-las a cozinhar. Vamos ensiná-las a fazer o método curativo de Deus. Eu ainda não falei com o irmão Eduardo, mas também vou contar com ele para que nos ajude aqui a ajudar as pessoas a tratar as suas bocas. E Deus está-nos a abrir os horizontes, está-nos a abrir as portas. Sabem porquê? Porque o fim se aproxima. E Deus está-nos a mostrar de uma forma evidente. E quero-vos dizer que as coisas aconteceram. Hoje o irmão Eduardo Gouveia e a irmã Arminda, se lhe forem perguntar como é que eles estão aqui, eu já não vi o irmão Eduardo Gouveia, quer dizer, assim de passagem, não falava com ele talvez há uns 30 anos. Coisas estranhas. Como é que eles chegaram aqui? Como é que chegou cá outro casal? Nós não sabemos. Há outras pessoas que já estão para vir logo de seguida. Quer dizer, como? O que é que está a acontecer? O que nós precisamos é mãos para servir o Senhor. Porque nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos de pessoas que se consagrem a Deus. E Deus está-nos a abrir as portas. Deus, aquilo que nos tem dito durante estes dias de diálogo, Deus diz: não façam coisas grandes, façam coisas pequeninas. Que seja rápido. Por isso aquilo que está a acontecer é um milagre. Eu estou a ver um milagre. Porquê? Porque o tempo esgota-se. Os últimos grãos da ampulheta estão a esgotar-se. E eu gostaria muito também de trabalhar com aquele amigo que está ali, aquele inglês, não é? Gostava muito que nos uníssemos juntos, trabalhássemos juntos, um por todos, todos por um e todos pelo Senhor. É esse o meu grande desejo. Queridos amigos, eu quero terminar, e agora sim terminar, apenas com uma passagem que todos nós deveríamos saber de cor, da Escritura, que é Apocalipse 3:20. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. E o que é que ele diz mais? Com ele se irei. E ele comigo. A minha pergunta é: estamos nós dispostos a abrir o coração a Deus e dizer-lhe: Senhor, eu quero trabalhar, não me importa o que eu fiz, não importa o que eu ouvi, não importa o que eu falei, não importa, Senhor. E eu gostaria, neste dia, de fazer uma coisa que já não faço há muito tempo.
não o façam de uma forma emotiva. Mas façam de uma forma razonal. Eu gostaria de fazer aqui um apelo diante de Deus. Porque estamos à beira da matança, os 5 anjos estão prontos, já estão com as espadas. O profeta Amós diz que já está a ser afiada a espada para matar. E eu gostaria de fazer aqui, nesta hora, um apelo. Quem é que... Há aí um telemóvel que está a vibrar. Quem é que... O meu não. A porta. Ai, está. Obrigado. Olha aqui um homem atento. É a minha filha, realmente. Os meus filhos não entendem que eu, a esta hora, estou imediato a uma coisa. Eu queria fazer um apelo. Quem nesta hora está aqui quer manifestar diante de Deus e diante dos anjos, quer entregar de uma forma bem evidente o coração a Jesus. Eu gostaria que, se houver alguém que se levante e que diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero trabalhar para Ti. Não tenho muito tempo, mas tudo o que tenho eu quero investir e quero que Tu me ajudes. Há aqui alguém especial que queira e que eu gostaria de fazer uma oração por essa pessoa ou por essas pessoas. Quem é que gostaria de, diante de Deus, porque Ele está aqui a dizer: Senhor, eu quero. É simplesmente ter a coragem diante dos anjos se levantar. É compromisso? É um compromisso com o céu. Não é com os homens, é um compromisso com o céu. Há aqui alguém que tem essa vontade, que gostaria de o fazer. Irmã Arminda, agradeço muito. Eu estou a viver uma experiência com a irmã Arminda e com o irmão Eduardo, que gostaria que ele já não saísse era mais daqui. Mas a vida não é assim. Eu gostaria muito, porque o irmão Eduardo tem deixado as mãos dele serem conduzidas por Jesus. E por isso eu gostaria que aqueles que puderem fazer, vamos ajoelhar, que eu queria fazer uma oração especial pelo casal. Senhor nosso Deus, Tu conheces cada vida aqui. Tu sabes a luta que está a ser travada neste preciso momento com o Teu Espírito. E aquilo que nós queremos, ó Senhor, é que nesta batalha Jesus seja vencedor. Queremos agradecer-te pelos Teus apelos. Tu não nos abandonastes. Tu não nos deixaste entregue à triste sorte. Por isso, meu Pai, nós queremos pedir-te que nos perdoes. Não temos vivido à altura daquilo que Tu queres. Temos transgredido muitas vezes as Tuas leis. Temos sido resistentes ao Teu chamado. Mas, Pai, por misericórdia, aceita a nossa gratidão. E quero-te agradecer uma bênção muito especial por este casal. Nós não sabemos, Pai, há uns dias atrás jamais pensaríamos que eles estivessem aqui. Mas os Teus propósitos não são os nossos propósitos. E até de uma forma um tanto ou quanto estranha, Senhor, eles vieram aqui. Temos orado, temos conversado muito. E aquilo que nós queremos, querido Deus, é que quando eles saírem deste lugar e ao regressarem, querido Deus, às suas casas, junto da sua família,
sejam novas criaturas em Cristo Jesus. Quero-te pedir de uma forma muito especial, Pai, que ajudes a recuperar a irmã Arminda. Estou feliz, é verdade, que ela estas 2 noites não descansou quanto deveria, porque ela teve a coragem de deixar a medicação. E como nós temos dito, querido Deus, esta decisão foi entre ela e tu e ti. Por isso, querido Deus, nós queremos que lhe dês a vitória. Ajuda a Senhora. Obrigado também pelas mãos e pela vida do irmão Eduardo. Nós sabemos, temos ouvido muitas experiências de coisas que têm acontecido através das tuas mãos, que no fundo são as tuas mãos, que ele deixa usar. Por isso, querido Deus, ajuda-o como profissional de saúde, para que a motivação que sempre que ele tem um doente com ele, a motivação que o mova seja o amor. Compensa-os, querido Deus. Ajuda também os seus filhinhos, Daniel, no seu ministério pastoral, lá nos Estados Unidos, a sua esposa, o seu neto, também a Ana, o Carlos e os seus 2 netinhos, querido Deus, para esses nós pedimos uma bênção muito especial. Nós queremos ver, querido Deus, a tua mão agir na vida deles. Nós acreditamos que tu vais fazer coisas lindas e maravilhosas. Pedimos uma bênção para todos nós que estamos aqui. Queremos apenas, Pai, agradecer. Nós vamos terminar e queremos que ao longo deste dia tu nos ajudes. Também sabes que veio para aqui a Sofia, o Steve, a sua filha, para nós irmos distribuir algo que é precioso que as pessoas conheçam. Querido Deus, nós não podemos dizer não ao chamado do Senhor. E nós queremos ir à procura das ovelhinhas que estão perdidas, estão desgarradas. Tem misericórdia das nossas famílias. Famílias que todos nós aqui estamos a representar. Vem, pois, nos ajudar neste dia. Que seja um dia de leite, um dia de gozo e que possamos estar atentos à tua voz. Que haja harmonia e que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Ok, como a hora já vai avançada, deixem-me só despedir. Queremos agradecer a todos. Que Deus vos abençoe por tudo aquilo que fizeste. Pedir-vos que o Santo Espírito nos dirija ao longo do dia e até ao próximo encontro.